arquivo login checa se o usuário existe ou não e a redireciona para arquivo com config.php. Tá? O que eu estou vendo aqui é o seguinte: temos a página index. Isso aqui tudo bem para vocês, né? Tem o formulário, tem os campos para logar. Quando eu clicar no botão de submit, redireciona para o arquivo login.php. Tá aí tudo bem? Certo. Na propriedade action aqui do form, o que ele faz? Ele pega todos os campos que estão dentro do form e envia para o login.php. Nesse caso, está enviando via método post. Tudo bem? Está enviando via método post. Beleza. Quais campos que ele está enviando? Os 3 inputs aqui, que tem o nome, a propriedade name com login, a senha e o próprio botão submit. Mas o que a gente vai usar são esses dois. Então, o que ele faz? Ele envia para o arquivo login.php via post. Aí, depois disso, quando enviar os dados, o arquivo login.php que vai receber esses dois dados aqui, o login e a senha. Ou seja, ele vai receber essas duas variáveis aqui. São duas variáveis. Como no JavaScript a gente trabalha com variáveis, é a mesma coisa. O arquivo login.php vai receber a variável login e vai receber a variável senha com os seus valores. Por exemplo, se o Marcos escreveu no campo login Marcos, o valor da variável login vai ser o quê? Marcos. E senha, se digitar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser o valor da variável senha. O arquivo login.php vai receber. Até tudo bem, né? Sim. Muito bem, vamos para o arquivo login.php. Ok. Aqui, pelo jeito, é que vocês estão se perdendo um pouco, né? Vocês não sabem o que cada coisa faz, é isso? Mais ou menos. Tá, então, primeiramente, o Fábio passou para vocês alguns conceitos de classe, método no PHP? Tá. Vocês sabem que vocês estão achando no método aqui, né? De uma classe. Sim, está chamando. Certo? O método de conectamento das vezes. Isso, olha só. Vamos ver linha a linha. A primeira linha vocês já sabem o que ele faz aqui? Iniciar a sessão. Agora, pergunto para vocês, o que é sessão? No caso é para simular uma sessão de login. Né? Tipo, você pegar é como se fosse iniciar a conexão de um usuário através de uma tela de login. Isso porque a gente está fazendo login. Mas eu quero saber assim, o que é o conceito de sessão uma em geral. Sessão de conexão. Em geral. O que é uma sessão na linguagem de programação? Uma sessão de conexão. Temos o conceito de sessão tanto em PHP quanto em Java, em JavaScript também temos. O que é sessão? Tenta relembrar o que o Fábio falou. Provavelmente o Fábio já tenha conversado com você sobre isso. Assim, eu nunca lembro com conexão, com conexão de... Quase. banco de dados. É que muitas vezes são utilizados em conjunto. Banco de dados e sessão. Mas não são assim, uma coisa não depende da outra. Tá? Imagine comigo aqui, ó. Pensem comigo. Se não existisse sessão, tá? Um universo sem sessão. Imagine quando você envia os dados do teu login do Marcos para uma outra página. Certo? Sim. Mandou os dados para outra página. A outra página, outro arquivo login.php, recebeu o login e a senha do Marcos. Recebeu, está lá naquela página. Beleza. Só que, vamos supor que eu queira redirecionar aquela página, a login.php, para uma outra página. Só que eu quero ainda ter os dados do login do Marcos em mãos. Eu quero que a outra página também tenha esses dados para trabalhar com ela. Certo? O que eu teria que fazer? Se não existisse sessão, o que eu teria que fazer? Eu teria que, de novo, a página login.php ficar enviando os dados para aquela nova página. Login. Processamento. Dá uma sobrecarga, mas só que dá um trabalho maior de você ficar tendo que pular os dados de página em página. É que nem um sapinho lá na Vitória Regia, pulando e pulando, de Vitória e Regia cada uma, assim, ó. Você ficar enviando os dados via post ou via get, sempre enviando lá, aparecendo um URL lá em cima, na barra de endereço, os dados caminhando de página em página. Isso é ruim. Isso é fácil de ser burlado e às vezes as pessoas ficam vendo aquilo ali é sujeira, mas não é
não é assim uma solução elegante. Tá, mas se eu botasse o método post, ele não aparecia antes. Tudo bem, mas você vai ter que ficar toda hora enviando de página em página. É que nem um site de loja virtual, de carrinho. Alguém já comprou pela internet? Não, mas sei como funciona. Então o que acontece? Primeiro você escolhe os seus pedidos, os seus produtos. Joga no carrinho, escolhe a quantidade. Aí passa uma outra página para botar endereço. Aí aparece uma outra página, forma de pagamento. Aí depois disso vai checar se está válido o pagamento para dar concluído. São páginas diferentes. Só que você percebe que os seus dados da tua compra ainda mantém, tá tudo lá. Tudo ali. Pô, mas imagine a quantidade de dados, se não existe exceção, tá? A quantidade de dados ele fica transmitindo de uma página para outra enquanto o cara evolui no teu processo de compra. É ruim. Dá um trabalho, é chato. Então o que a galera fez? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar um esquema chamado de sessão. O que é a sessão? É você criar uma sessão com o servidor, onde está as suas páginas, em que é o seguinte, imagina eu sou o servidor, certo? Eu sou o servidor. O Marcos agora não é mais o cliente, agora ele é a máquina, o computador, onde um cliente vai acessar. Ele vai te usar. Vai te usar, vai botar os dedinhos em você assim, ó, tá? Teclar. Certo? E o Paulo é o usuário. Vai teclar nele, pode ser? Meu Deus do céu. Vai cutucar o... Acho que é pior do que ser cutucado, então vai. Beleza. Então você vai fazer a compra lá. O que vai acontecer? Quando você acessar a minha página, então o meu servidor através da máquina dele, o que vai acontecer? Eu crio um vínculo com aquela máquina. Crio um vínculo. Certo? Eu registro aquela máquina. Aquela máquina, o endereço dela, o IP dela é tal, o MAC address é tal, tem algumas informações que o meu servidor retém, certo? Para saber que aquela máquina está conectada comigo. O que eu faço aqui? Estou criando uma sessão com ela. Tá? Aí tudo que você for trabalhar naquela página, aquele site de compras, por exemplo, aquele site de compras fala assim, olha, servidor, salva aí no servidor o dado do login, do lado da senha e o dado das compras que o Paulo está fazendo, beleza? O servidor fala, beleza, o que ele faz? O computador do Marcos transmite para mim os dados, eu salvo no servidor. Tem uma seção lá separada com os dados, os teus dados de uso ali do computador. Com o teu login, com a tua senha, tudo mais. Aí acontece, aí você clicou num link lá no site, trocou de página. Certo? Trocou de página. Aquela página anterior não enviou dados para outra página. Não enviou nada? Não precisou. Comando para mudar de página. Beleza. Aí acontece, a segunda página, ou seja, a outra página, vai solicitar esses dados aqui. Solicitar para o servidor. Ô servidor, quem que é o usuário? Ah, esse cara aqui, é o Paulo. Aí fica lá a seção que transmite de novo os dados para o computador e a página já sabe quem que é o usuário de novo. Professor, nesse sistema de compra que o professor falou, de site de compra, vamos dizer assim, ó, tá lá no meio, tá na compra, está informando teu endereço, já fez teu pedido e tal. Nesse caso, se cai a conexão, ela volta ou não? Aí depende. Vamos supor que cai a conexão e o IP mantém. Sabe que é IP, né? Sim. Endereço aquele numérico. Uhum. Se mantém, aí depende do servidor. Tem servidor que fala assim, bom, se cai a conexão, demora alguns segundos não estabeleceu conexão, aí o servidor vai lá e ele exclui, ele deleta a sessão, que é aquela caixinha com as informações. Mas servidores, dependendo do que for, ele mantém. O padrão é 30 minutos. Então se cair a conexão e você abrir de novo, muitas vezes entra no site de novo, vai aparecer seus dados já lá. Uhum. Tá? Aí só que depois de 30 minutos. Se você não trabalhar no site por 30 minutos, não se comunicou com o servidor, ele vai lá e deleta. É só você reparar. Conecta em algum lugar. Muitos lugares assim. É meio difícil. Mas login de sistemas, o Baronet, coisa assim. Principalmente sistema de banco. Sistema de banco, então. Exatamente. O banco só quer menos de 30 minutos. Alguns minutinhos ele já cai fora, né? Até, eu acho. Mas alguns sistemas por aí, o padrão é 30 minutos. Principalmente loja virtual, 30 minutos. Deu 30 minutos, ele vai lá e corta. O que ele faz? Ele deleta a sessão. Só que daí quando você vai clicar em algum link lá, aquele link vai perguntar de novo a sessão. Isso mesmo. Pô, a sessão não existe. Opa, esse cara deslogou. Então ele vai lá, redireciona para deslogar. É usado a sessão. Então a sessão serve para isso.
para salvar no servidor os dados de quem está usando o sistema, o site. Para não ter que ficar transmitindo de página para página esses mesmos dados. É para facilitar o programador, na verdade. Tá? E também é um esquema mais seguro. Tá? Muito bem. Então, o que ele fez aqui? Ele inicializou a sessão. No PHP, você tem que trabalhar assim. Geralmente, a gente recomenda, quando trabalhar com uma página PHP que utilize coisas sobre sessão, já começa a primeira linha como session start. O que ele vai fazer? Ele vai acionar a sessão que está gravada para aquele usuário no servidor. Beleza. Aí, essa linha aqui, alguém sabe o que é isso aqui? Isso aí é... Cara, eu esqueci agora o que é. Tava na cabeça, mas... É pra chamar alguma coisa. Tá. Ler Eu alguma sei que coisa. você bota a propriedade de cache counter para tentar forçar a limpeza do cache. Isso. Nesse caso aqui, ele está forçando a não ter cache. Sim. Tá? Para o Ele sistema sempre não funciona. fazer cache. Oi? Pra Porque limpar não o tava cache. funcionando direito. Então, aí o que que eu não faço no cache, eu faço uma data, que a data da página ela é muito antiga, de 1970, eu faço isso. Aí o próprio navegador fala assim, opa, 1970, tu tá super desatualizado, deixa eu dar um refresh. Entendeu? Eu não vou fazer cache, porque tá super Tem que antiga. falar isso pro Fábio, então. Mas de que forma É uma você- gambi, tá? É um POG isso aí, programação orientada a gambiarra, tá? De que forma o professor escreve? Eu coloco a data aqui, date, eu tenho que ver como que é a sintaxe. Eu tenho no meu Aí você vai sistema, botar é date, nem é case contra, é date contra, é data, não lembro direito. Mas eu coloco a data aqui antiga, daí o sistema já... Tá. Mas nesse caso o POG é permitido. É, né? Mas a princípio é pra funcionar isso aqui. Eu raramente uso a data porque sempre funcionou comigo, não tive É que só, problema. o no cache ele não estava funcionando. ele não Mas tava funcionando. lembrando, olha só, tem dois tipos de cache. Tá? Tem um cache que o próprio navegador, ele de imagens, por exemplo, não é controle da Não, mas página, é o isso é cache- independente. Não, mas é o cache do usuário mesmo, é para limpar o histórico do usuário. Tipo, por exemplo, a gente chegava, tipo, dava o login, né? Login, deixa eu voltar. Ó, ele não era Ah, pra não, isso aqui é do navegador. Isso aqui, esse cache control aqui tem controle disso. Mas ele era para limpar o Fábio, você Não, quer limpar quando? não, isso aqui é o princípio não, isso aqui é controle do navegador. Se você quiser limpar o cache de histórico disso aí você tem que usar um JavaScriptzinho, tá? Pra forçar a limpar. Não é. O PHP não tem esse poder, tá? A princípio não. Bom, enfim. Essa linha é o que, gente? É para trabalhar com um cabeçalho, ou seja, são instruções de início do arquivo. Nesse caso aqui ele está forçando o no cache. Que cache é esse? É não fazer cache de scripts de arquivo PHP. É cache de script. Por quê? Porque se você mudar alguma coisinha aqui, ele força a lei processar de novo. Porque se tivesse cache, mesmo você mudando algumas coisas, assim, pode ser que o servidor não interprete de novo e mande o que ele já tinha interpretado antes, para economizar processamento. Então ele só força no cache do PHP. Tá? Ah, funciona para HTML também? Funciona. Só que para alguns determinados elementos do HTML que ele não faz cache. Para imagens que são carregadas separadamente, os navegadores às vezes ele tem independência disso. Mas eles mesmos fazem o cache independente se está pedindo para no cache ou não. Tá? Eles são meio chatinhos, os navegadores são um pouco arrogantezinhos nesse sentido. Tá? Muito bem, então essa linha serve para isso. Essa linha de baixo você já sabe o que é? Vocês falaram tanto do include, gente? O que essa meleca aqui do include faz? Pra chamar a página conectar. Conectar db.php. O que ele está fazendo aqui? Então está chamando? Como assim Está chamando? Explica incluindo melhor. esse arquivo na página. Isso, ele está pegando o conteúdo desse arquivo e colocando nesse local. Aqui. Como se estivesse abrindo um espaço aqui e colocando o conteúdo ali. E lendo em seguida, claro. Não deixa de ser chamado. Sim, me explica melhor. Eu queria isso. Essa linha de baixo aqui, o que tem? Oh, mas DB? Onde está esse DB aqui? Tem algum lugar de DB aqui? Não Tem? olhe pra mim. Não olhe pra mim, eu já passei por isso. É? Então, se ninguém responder, o Jefferson responde, hein? Vamos lá. Nossa. Onde que está esse DB aqui? Database. Mas onde que está? Esse aqui tá em algum lugar aqui? Tá, Essa classe na aqui? outra página. Ah, Abaixo da outra página. Ah, então é isso Tá que no eu quero saber. conectar Então, DB aqui, ó, classe DB. Só botar o pé. Ele coloca umas constantes, daí tem tudo bem, né, gente? Função conectar.
Você já sabe consegue entender isso aqui, gente? É, mais ou menos. Mais ou menos. Só, aquele private start, conexão, o que é mesmo? Isso aqui é uma variável privada estática. É como se fosse uma constante. Essa variável ela é local, privada, lembra disso? Tem a variável pública, a variável privada. E o valor inicial dela é nulo. Tá? Aí se você quiser trocar essa variável, que eu coloco aqui, né? A variável de conexão. Ela começa com um nulo, depois ele acrescenta o valor desse método aqui. No caso dessa função, né? Método. Tá, você sabe o que é esse self aqui? Cara, o self, tipo, eu não sei dizer ao certo o que é, mas eu sei que se é... Vamos lá. Mas eu sei que Traduz se... para o português. Mas eu Self sei é que mesmo, se a né? função... Por exemplo, ou- mais self é mesmo. Ou no caso a variável não estiver estática, você não pode usar ele. Porque ele não pode usar uma coisa que está sendo constantemente mudada. Não necessariamente, mas faz sentido. Mas eu quero saber o que é o self mesmo, para que Em serve. si eu não sei dizer muito bem o que é. Eu Marcos, sei para que serve. Camila, Jefferson. É para chamar a mesma conexão. Eu mesmo, Chamar a mesma eu variável. na conexão. Né? Eu mesmo. Eu mesmo. Agora faz uma comparação com JavaScript. Isso? É o this. Ó, menino. Tem a mesma Então, filosofia em vez- disso. Algumas partes. Mas ele sempre acompanha os dois pontos ali. É porque você trabalha no PHP, é que no JavaScript é o ponto, né? No PHP é dois pontos mesmo, você chamar métodos ou chamar subpropriedades daquilo. Tá? Você pode fazer com dois pontos né, aqui, ou tracinho, flechinha, que é hífen maior que. Você pode fazer também. O que ele faz aqui? Ele está conectando com o quê? Utilizando os valores das constantes de host, username e password, se conectando com o banco de dados, essa linha faz isso. E o resultado dessa conexão vem para a variável conexão, que é local, né? Daqui, o self, dessa classe. Tá? Beleza, aí logo abaixo ele verifica se a variável conexão dele mesmo, dessa classe, self, dessa mesma, for falsa. O que é isso, falsa? Ele quer dizer o que com isso aqui? Por que falsa? Esse símbolo aqui quer dizer que se ele for falso, ele entra Ele é o aqui. inverso. Mas por quê? Qual que é a ideia desse if aqui? Qual que é a ideia desse if? Verificar. Vamos lá, pensa comigo. Ele conectou, certo? Conectou tentou se Para conectar. verificar se conectou ou Ele não. tentou se conectar com o Se banco ele de não dados. conseguir receber a conexão, acontece um erro. Isso. Essa linha vai verificar exatamente isso. Por quê? A gente começa lendo aqui, a gente começa a entender que essa linha aqui, deixa eu só jogar um pouco para cima, que eu acho meio estranho ficar. Tá. O que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar se conectar com um banco de dados. O resultado dessa conexão vai ser jogado na variável conexão. Se ele conseguiu se conectar, ele dá algumas informações como true, ou seja, conseguiu, true é verdade, né? E algumas informações da conexão. Ele manda para dentro dessa variável conexão aqui. Ok? Agora, se ele não conseguiu se conectar, o que ele envia para a variável conexão? O valor false. Ele manda para a conexão false, ou seja, não conseguiu se conectar. Por algum erro. Ou por o usuário está errado, ou a senha está errada, ou o host, o endereço está errado, enfim, alguma coisa está errada e ele não conseguiu se conectar. Aí ele manda false. E aqui ele está verificando isso. Se a conexão for falsa, esse símbolo aqui quer dizer que é falso. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que eu colocar assim, ó. É literalmente igual a fazer o que vocês estão acostumados a fazer. É exatamente isso. Olha só. O Aquela Silvio nos linha. ensinou isso. Oi? O Silvio nos ensinou isso. Ensinou, né? Ótimo, muito bem. Então é a mesma coisa que isso. Aquele é um jeito mais preguiçoso de fazer. Lembra que eu falei pra vocês que o programador é preguiçoso? Então quanto mais soluções mais enxutas ele conseguir, melhor. Então, é o jeito mais tranquilo.
Agora tem outro jeito mais preguiçoso. Né? Então ele vai verificar aqui, se a conexão for falsa, recebeu o valor falso, ou seja, não conseguiu se conectar, ele entra aqui dentro. Aí ele vai verificar qual o erro que deu no MySQL, joga para essa variável, mostra uma frase, certo? Só que eu queria, seria bom ele mostrar, né? Cadê? Ele não mostra, ele podia muito bem pegar essa variável aqui de erro e colocar aqui, ó. Segue o erro do MySQL, por exemplo. Não, mas ele falou que podia botar, só que não botou. Ele não botou, né? Ele falou que não tinha botado, cara. Não, tudo bem. Só digo assim, se ele usou isso aqui, poderia, se vocês quisessem, poderia aproveitar para saber que erro que deu no MySQL. Que ele joga a informação que deu nessa variável e coloca ali. Certo? Não faz. Muito bem. Aí logo abaixo, o que ele faz aqui? O que esse DAI aqui, gente? Alguém sabe o que é esse DAI aqui? É que você correu o erro, ele vai matar o processo. Isso, tá ele correndo. realmente interrompe tudo aqui, não vai mais nada para baixo. Aí interrompe, DAI morre. Teve até gente que confundiu esse DAI com matar a sessão. Ah, não. Com Session Destroy. Não, Eles confundiram. simplesmente só para o Ele processo só e paga acabou. o processo que ele está fazendo. Se a conexão for diferente de falsa, ou seja, não deu erro, ele continua aqui embaixo. Aí que ele vem? Aí ele vai conseguir se conectar com o banco. Beleza, ele vai selecionar qual banco de dados ele vai usar. Então, ele dá um selecionar o banco de dados. O nome da base é a aula 14, né? De vocês. Né, que é essa aqui. Cadê? Aula 14. Maravilha. E qual conexão? Porque se ele conseguiu se conectar com o banco, além do valor de true, quer dizer, conseguiu se conectar, tem outras informações que ele carrega aqui para conseguir se conectar com o banco de dados. Então precisa desses dois argumentos aqui, dois atributos de entrada, que é o nome da base e qual conexão de banco. Ele vai selecionar a base de dados. Ah, professor, mas como assim selecionar a base de dados? Olha, num banco de dados, num servidor de banco de dados, eu posso ter várias bases de dados. Nós temos que selecionar uma delas, certo? Muito bem. Joga nessa variável e verificar se conseguiu. Se não conseguiu pegar a base, selecionar a base de dados, ele dá erro. Ele fala ou não encontra, é inexistente, contactar o desenvolvedor. Até aí tudo bem, né? Sim, tranquilo. Tranquilo. Passando para frente, aqui tem uma função de get conexão para retornar os dados da conexão para fora. Muito bem. Voltando lá. Vamos voltar ao login. Aqui logo abaixo, como ele carregou a classe DB, ele já aciona a função conectar. Então aqui ele já tenta conectar com o banco de dados. Já tenta conectar com o banco de dados, é tudo bem, né? Essas linhas aqui, o que ele faz aqui, essas duas linhas, gente? É um FT. É veterinário, tá, mas o que ele faz? Ele faz o seguinte processo. Ele vai verificar, tipo... Ele vai ver se o método ali login existe. Se existir, ele vai executar o comando /, que é para te adicionar uma contrabarra. No caso do login, esse aí é para o método de segurança mesmo. E vai executar a função. Se não, ele vai retornar o valor vazio. Isso. Muito bem. E a mesma coisa com o senha. Que segurança que é essa? Alguém tem uma ideia? Por que ele tem que botar essa barra? /s aqui? Mas por que tem? Porque ele Isso aqui é legal você ter ele como pronto mesmo, tá? Não precisa entrar a fundo do detalhe. Sabendo o que ele faz, ótimo. Tá? Ele falou que é uma questão de segurança, porque tem muita burlagem de sistema, não sei se burlagem tá certo. Invadir banco de dados. Que de gente burlando o sistema até pelo próprio navegador. Pelo teste do navegador. Sim. E essa contrabarra adiciona justamente uma E proteção. vocês têm uma ideia de como que eles fazem, o pessoal faz isso? Alguém já pesquisou sobre o que é MySQL Injection? Não. Então eu vou deixar uns minutinhos pra vocês pesquisarem o que é MySQL Injection. MySQL Injection. Injection. Quando você vai fazer um cadastro, um login no site, tem um campo texto e você digita seu nome, certo? Vamos lá, Paulo. Esse valor do texto, Paulo, vem pra cá, ó, no valor da variável aqui, não vem? Vem nesse lugar aqui, é trocado por isso. E ela vai checar se existe. Isso.
Só que o que a galera descobriu? Descobriu que se você colocar uma barra aqui, ou alguns outros caracteres aqui, o que vai acontecer? O MySQL ignora esse trecho aqui e você pode colocar uma outra consulta sua. Então, em vez de você digitar lá Paulo no campo, você digita lá, eu não lembro quais caracteres são, depende muito da versão do MySQL, mas geralmente é uma barra, 2 barras. Aí você pode colocar assim, por exemplo, select todos os usuários com seus cartões de crédito. E retorna todos os dados que estavam no banco de dados. O que acontece? O cara mata essa consulta automática e ele cria a sua daquilo que você quiser. Que doideira. Isso chama-se MySQL Injection. Isso onde vai o login? Geralmente em login, qualquer tipo de consulta de banco de dados, não precisa ser login, qualquer consulta que tenha campo texto, essas coisas, as pessoas fazem isso. Vou começar a fazer isso daí. Isso pode acontecer nesse site de compra também, então? Aconteceu várias vezes. Dizem, o pessoal não falou, mas dizem que na Sony começou com isso. Deu uma crise há uns 2 anos atrás, no site da Sony, que a galera conseguiu todos os dados. Disseram, não sei se isso é verdade, que foi através de MySQL Injection. Nossa. Que os caras não tinham proteção contra MySQL Injection. Porra, própria Sony, cara. E como que protege isso? Então, aí tem algumas técnicas. Slashes é uma delas. Ele acrescenta uma barra lá específica que corta qualquer coisa a mais. Entendi. Tá? Ele corta, não ignora. Se o cara tentou fazer uma injection, dá pau em toda aquela inteira. E o interessante e o pior não é nem buscar os dados, é sacanear mais ainda, é deletar os dados. Imagine você colocando um drop table aqui, que é drop, é excluindo a tabela toda, excluindo todos os dados de todos os seus usuários. Imagine o prejuízo que uma empresa tem disso. Não é delete? Não, é delete os registros. Drop table é deletar toda a base de dados. Na verdade, drop table deleta todas as tabelas. Drop database é deletar toda a base de dados inteira. O prejuízo é imenso. E aí, um cara, por sacanagem, sabe, acho que eu contei essa história pra vocês, não sei. Quando eu contei, acho que pra outra turma. Isso aqui é um mito do troll de MySQL Injection. Você sabe como funciona o esquema de multa de carro, né? Por radar. Vai lá, dá um shot na placa, existe um tradutor de letras da placa, automático, ele reconhece as letras da placa e vai consultar numa base de dados os dados daquele carro, quem que é o dono, para mandar a multa. O que o cara fez? O cara, por sacanagem, fez isso na placa dele. Nossa. Ó, os caracteres especiais aqui, que ele anula a consulta e o drop tem database. Que louco! Ou seja, confundiu todo o banco. O sistema leu isso aqui, traduziu as letras, botou na busca e dropou toda dele, toda o troll épico da MySQL Injection. Acabou com tudo, então. Acabou com todo. Gênio. Ah, que gênio! Da Só de hora. raiva, só de Que raiva. da hora. Cara, Não tinha proteção, os caras se fuderam. que loucura! Mas Será que se eu fosse em Florianópolis? Não, mas e como, Vá lá, né? Pô, a câmera lê aquilo ali. Entendeu? Já era. Nossa, cara. A automatização Às vezes é complicado. E aí, isso é MySQL Injection. Tá? O cara tira o chapéu pro cara, né? Ah, não, é Esse é verdade. o cara. Esse é Esse é o o cara. cara. Esse bicho Genial, é o genial. troll dos Bicho é trolls, bom. cara. Chega a ser Eu ainda não acredito grosseiro um negócio desse. Meu Deus. Eu imagino o pessoal passando olhando assim, o que esse cara tá com essa merda? Drop database, ué. Quem não tem noção disso, que isso, né? O cara tá bem doido. Aí a gente tô passando por um programador que entende isso, que ele olha assim, puta merda. Genial, né? Gênio. Que doideira. Bom, e isso é o que esse código que vocês estão fazendo está tentando evitar, tá? Existem outras maneiras de burlar esse slash, mas é uma maneira segura. Por isso, não sei se o Fábio mostrou para vocês, existe um outro jeito de conexão do PHP, que é o MySQLi. Ele chegou a comentar com vocês? Não, ele trocou o assunto. Quando eu falei pra ele que Usar o MySQLi, né? Ele só falou, mas não Então, explicou. é que assim, ó, o MySQLi ele já vem com o MySQL Injection. É proteção contra o MySQL Injection. Também trabalhar melhor com orientação a objeto, etc, etc.
Assim é mais simples. O que você tem que fazer? Tem que fazer proteção manual. Então ele fez aqui. Ok? Muito bem. Aqui embaixo, tenta me explicar para mim o que ele faz daqui para baixo. Desde essa linha aqui da carry até para baixo. Explique para Qual mim. jogo que é? Ligou, né? Ô Daniel, Vamos lá. pra gente ver a evolução gráfica do mobile de SQL aqui, né? Ele vai selecionar da tabela usuários, onde o login for igual a variável login e a senha for igual a variável Você vai senha. procurar os registros que tenham o campo login com esse valor e também a senha com aquele valor. Beleza. Ele vai executar a carry aqui embaixo, utilizando essa string SQL na conexão usada aqui em cima, né? Se aconteceu algum erro, né, na hora de fazer a carry, então o valor do dataset vai se tornar falso. Se realmente for falso, é que deu um erro. Lembrando que isso aqui, ó, essa condição aqui é no conseguir dataset igual a false. Então, as funções MySQL são sempre assim. Se conseguiu fazer aquilo que a pessoa queria, ela retorna true e retorna os dados que queria. Se não conseguiu, deu erro, ela retorna o quê? Ela retorna false. O valor falso dentro da variável ali. Tudo bem? Então, ela sempre vai retornar falso. Se não conseguiu nada, produziu um erro. E aqui é a checagem disso. Se é falso, quer dizer que houve um erro na busca. Tá? Aí ele interrompe aqui, beleza. E aqui de baixo, isso aqui quer dizer que ele conseguiu se conectar. E conseguiu trazer a quantidade de registros que existe, o login e a senha aqui. Beleza. O que ele faz nessa função aqui? MySQL no routes. Ele vai verificar um número de linhas. Aí sim. Que linhas? Linhas do As quê? linhas do banco de dados. Mas do que? De todas as linhas que tem no banco de dados? Acredito que sim. Acho que Na sim. verdade, não. Mas, Você acha, mas né? assim, ó, É, quando acho ele que passar sim. para a propriedade if, se retornar o valor zero, quer dizer porque não retornou nenhum resultado de acordo com os campos que tu botou no login e senha. Isso. Então ele vai retornar a mensagem de erro e vai voltar para a tela de... Sim, até aí tudo bem. Vocês entenderam. Mas o que exatamente essa função faz? Não é, ele não pega todos os registros do banco de dados, não. Quem fez isso é esse MySQL Carry aqui em cima. O MySQL Carry fez a busca em todos os registros lá do banco de dados e ele seleciona quantos registros ele achou essas condições aqui ao mesmo tempo. Certo? Vamos supor que ele achou dois O registros Fábio disse que é com bom. login e senha aqui no mesmo registro. O Fábio disse que é bom colocar o login e a senha ali com dois acentos ao contrário daqueles outros acentos. Dois acentos. Pra Aspas, forçar. professor. É. Aquela que é assim, diferente. Não é aspas, é acento mesmo. Não, mas não é. Em Ele- vez de as aspas, em vez de ser assim, ser. Essa aqui? Não. Ser tipo acento. É apóstrofo. Ele Essa diz- aqui? É essa daí mesmo. Ah, eu desconheço essa informação. Não, mas é no outro, é no login mesmo, sem ser na variável. Ah, pra evitar injection também, sim. Pra evitar injection. Certo? Sei também pra isso. Não, na conexão do login tu diz, né? Aqui, né? Não, no outro login ali. Qual login? No login da banca de dados. Cadastro. Informação nova é importante. Vamos lá. Voltando aqui. O que ele faz aqui em cima, gente? Ele vai lá, selecionou, encontrou quais registros. Vamos supor que ele encontrou dois registros no banco de dados, naquela tabela, com o login e senha no mesmo registro. Pô, na prática é meio difícil, né? Geralmente um login é único. Mas tudo bem, vamos supor que ele encontrou dois. O que ele vai fazer? Essa função aqui, MySQL no rows, vai contar a quantidade de registros foram encontrados. Quantidade. No caso, quantos eles encontraram? 2. 2. O valor número 2, o número 2 vai vir para essa variável aqui, rows. Aí vem verificar. Se o rows for igual a 0, isso quer dizer o quê? O que quer dizer essa linha aqui? Que ele encontrou, Não encontrou nada. que ele não encontrou nada. Então ele vai entrar aqui dentro caso ele não tenha encontrado nenhum registro.
com aquele login e com aquela senha ao mesmo Se tempo. colocasse só a variável ali, ele ia dar certo também, né? Porque ele iria retornar falso. Não, aqui ele só retorna valores só. Ah, tá. Tá? Essa aqui, nesse caso, especialmente, ela retorna só valores. Ou 0, ou 1, ou 2, ou 20, ou 1000. O 0 ele não é falso por padrão? Não. Não. Aí seria que converter o 0 em bits. Aí é bit falso, true falso. Aí é outra história. No caso aqui é numérico. Tá? Aqui é numérico. O professor tinha dito que um é verdadeiro e o Quando você trabalha zero com é- bits. Quando você trabalha com bits. Aqui é numérico mesmo. O valor Ah, do tá. 0 tem toda uma quantidade de bits para dizer que aquele é um valor 0. Número 0. Tá? É outra história. Isso é antiga, né? É. Já é outra história, tá? Então olha só. Aqui ele está verificando a quantidade de registros ele encontrou. Como ele encontrou 2, ele vai entrar aqui dentro? Vai entrar nesse if aqui? Não, ele vai pular, né? Vai vir aqui dentro. Quer dizer que encontrou. Muito bem. Aqui nesse caso, ele vai pegar o login, a variável login, vamos supor que foi lá, Paulo. E vai jogar para dentro de uma variável o quê? Uma variável de sessão. Uma variável de sessão não, que ele acabou de criar. Essa variável aqui vai ser registrada naquela caixinha, como eu mostrei para vocês, lá no servidor. Vai criar uma variável login lá com aquele valor lá, Paulo. Que da outra página, uma outra página, se requisitar o valor desse, vai aparecer Paulo de novo. Vai resgatar o valor Paulo. Tá? Então ele vai, logo em seguida que ele colocou na variável de sessão o valor, vai redirecionar o cabeçalho para a página config.php. É assim que o PHP vai redirecionando para uma outra página sozinho. Através da função header aqui. Tudo bem? Então, companheiro, entenderam isso? Uhum. Quer que eu explique de novo? Não, tá indo. Quer que eu fale com maçãs? O professor no PHP utiliza 2 pontos diferentes da... Ô Paulo, é Iruna. O Iruna. o JavaScript é pontos só, É bom né? o jogo. Porque é 2 pontos, 2 pontos. Vou começar a jogar. Diferente. É diferente, é estranho, né? É estranho. Ou você pode usar 2 pontos, ou quando você cria uma instância daquilo, aí você usa aquela flecha aqui, né? Aí você usa isso aqui. Ah, sim. Não sei se você já chegou a ver. Já. Chegou a ver, por exemplo, lá. Já. Sei lá, personagem, sei lá, pular. Funciona igual, então 2 pontos ali. 2 pontos é quando você não cria uma instância, Ah, tá. tá? Porque assim, ó, ali você chegou a ver, Ah, então não é a Chegou mesma a- coisa, né, Flash? na prática funciona da mesma forma, Sério? só que você chama de maneira diferente. Vamos supor que você tivesse feito assim, ó, base, entendeu? É igual a new db. Opa. Mas pode colocar DB e o traço conectar ali. DB, por exemplo. Aí, essa linha seria assim, ó. Base, conectar. Entendeu? Aí seria assim. Porque você está chamando a método conectar de uma instância. De uma, como o Lucas falava, um clone, uma cópia da classe DB, tá? Entendeu? Grosso modo, para dizer para vocês entenderem. É uma cópia, a gente chama de instância, daquela classe, ou seja, daquele protótipo. Tá bom? Por preguiça, não é por preguiça, por metodologia de trabalho. O que foi feito nesse exemplo? Ele nem criou uma instância. Ele já chamou a classe e já executou um método dentro da classe, do protótipo. Ele aproveitou o protótipo, que seria a classe, para fazer as coisas para ele. Dessa forma seria mais fácil. Desse jeito aqui? Ah, Não, aí é gosto, tá? E também depende do projeto. sim. Tá? Porque vamos supor que você quiser criar várias instâncias do mesma classe. Aí tem que ser feito dessa forma. Ou seja, várias cópias. Vamos supor vários zumbis pro seu jogo. Então, você criar várias cópias, aí não dá. Agora, se for trabalhar só com uma só instância, não é criar várias cópias, ou seja, vai criar uma só, trabalhar com uma só, no caso aqui é uma conexão só com o banco de dados, você não precisa criar uma instância, ou seja, realocar a memória para daí executar. Você pode chamar a classe direto. Sim. Tá? É uma metodologia de trabalho. Alguns chamam essa metodologia, se quiser pesquisar, é um conceito assim, bem parecido com isso, chama-se Singleton. Padrões de projetos, Singleton.
single, único, quando você chama uma classe só, uma vez só, uma coisa só. Economiza memória isso, tá? Isso é para economizar memória. Principalmente processamento. Então tá, deixa eu voltar do jeito que estava aí para não perder. Aí no caso aqui, Camila, se eu tivesse feito instância, eu teria que colocar aqui base, flechinha e de conexão. Então esses 2 pontos é como se fosse para instanciar também. Não, é para chamar o método da classe sem precisar instanciar. Ah, entendi. Pronto. Tudo bem? Agora foi. É sem precisar instanciar, sem precisar criar base, Colocar o o diz. DB. É para chamar direto o método Sim. sem frescura, entendeu? Tá. Ok? Entendi, agora entendi. Tá. O professor tinha Muito falado da instância e eu confundi. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade na instância, cópia, classe. É difícil você assimilar tudo, tá? Com o tempo programando, você vai conseguir sentir a diferença, tá bom? É prática mesmo. Aí você vai conseguir, no teu jeito de pensar, a diferença de cada um, qualquer um, tá? Muito bem. Essa página já foi matada, né? Uhum. Muito bem. Ele verificou aqui se existe o login, salvou nessa variável de sessão, ou seja, ele salvou lá na caixinha lá do servidor esses dados e pediu para o navegador do cliente redirecionar por arquivo config.php, certo? Vamos lá para o config.php. Aqui. No config.php, ele de novo startou a sessão, verificou, ó, if, se for setado, is set, ou seja, foi setado, ou seja, existe, se existe essa variável de sessão aqui chamada login, quer dizer que o login existe. Uhum. Como é que eu sei disso? Olha, vamos voltar para o arquivo passado? Olha aqui comigo, acompanha aqui comigo. Se não existisse essa linha, gente, olha só. Se não existisse essa linha, aqui de baixo, acabei de comentar ela aqui. Quando o script aqui, o PHP, entrar nesse else aqui, Aí ele isso não aqui é iria... importante, gente, isso aqui é importante. Ele vai redirecionar para o config PHP. Ele não queria criar Vai aquela ter variável. existido esse arquivo, essa variável login aqui na sessão? Não existe. Porque nem criei, nem está criado lá em cima. Não existe, certo? Muito bem. Não existindo, voltando aqui no config.php, ele vai verificar se a variável sessão login existe, ou seja, is set, ou seja, está setada. Is em inglês é, né? Vamos tentar traduzir um pouco para o português. Is set, ou seja, está setada, ou seja, está configurada, ou seja, está criada, foi criada. Se ela foi criada, quer dizer então que o login existe. Agora voltando aqui, voltando rapidamente de novo no login.php, tirando o comentário. Ela só é criada, essa variável sessão aqui de login, ela só é criada se o login existe, não é? Porque ela só é criada aqui dentro, no se else. E o else, olha só, vamos pensar logicamente. E o else, ele só vem aqui quando o rows, ou seja, a quantidade de registros, Negativo. for maior que 0. Ou seja, não for 0. Então, tá vendo como que um programador pensa as coisas? Na hora de fazer as suas maracutaia? Ele pensa assim, tá, então eu faço uma variável de sessão ser criada somente se ele cair aqui dentro. Ele só vai cair aqui dentro se a quantidade de registro for maior que 0. E onde que eu sei? Por que eu uso essa informação de maior que 0? Porque ele só vai encontrar, o login só vai existir se ele encontrar o registro. É a mesma coisa lá, ó, Camila vai logar. Só existe um login chamado Camila. Vamos supor, Camila, o sobrenome mesmo é Lucas. Eu tô com Camila Dutra, uma amiga minha na cabeça. Nossa. Camila Lucas, é amiga minha. Camila Lucas. Vamos supor que só existe só você com esse login. A senha pode ter outras pessoas com a mesma senha. Vamos lá, botou lá bis branco, bis rosa. Né? Aí ele vai procurar o login Camila Lucas com essa senha. Então só vai existir, se você for cadastrado, só existe só você, ou seja, só existe um registro com aquele login e com aquela senha.
Quando você erra uma senha, ele fala assim, a senha incorreta. Aí ele vai ser falso. Por quê? Porque, exato, vai ser falso ali. Por quê? Ele vai procurar um Camila Lucas com aquela senha que você digitou errado. Não vai existir nenhum registro com aqueles dois. Certo? Então, a quantidade de rows vai ser quanto? Vamos supor que você colocou o login Camila Lucas, só que a senha errada. Quantos rows vai ser? Hein, gente? Quantos rows vai ser? Se não entrar, se Vai ser um. errado. Oi? Vai ser um. Um por quê? Porque vai ter o registro da Camila. Não, vamos supor que... Vamos lá de novo, a pergunta Ah, é... tá. Vamos supor que ela digitou lá Camila Lucas no login e assim ela digitou errada. Vai retornar. Na tá. busca aqui não vai retornar Aí vai nenhum ser registro. 0. Vai ser zero porque, Vai ser zero. porque os dois dados têm que se coincidir com o que ela botou. Isso, os dois dados precisam se coincidir lá dentro. Para encontrar um único Que registro. ele com aquele tá dois fazendo dados. isso. Senha é uma forma de... Tipo, porque tem banco de dados que pode ter duas pessoas com o mesmo nome, e a senha que difere. Na verdade não. Não pode ter no banco de dados duas pessoas com o mesmo usuário. Não, Mesma senha, tudo bem. É. Nome tudo bem, mas o usuário de conexão não. O usuário de login não. Pode ter, por exemplo... Depende pode da ter- configuração que a pessoa Eu usou, né? conheço dois, acho que no mundo, acho que conheço uns 2, 3 Daniel Priori. E pode ter nome Daniel Priori. Agora, login, usuário de login, se eu coloquei lá Dan Priori, ele é meu e único. Lá naquela base, naquele sistema. Tá? Então não pode ter outro. O outro Daniel Priori lá que se tentar se cadastrar, ele vai tentar Dan Priori, vamos falar assim, já existe esse usuário. Não pode. Tá? É a mesma coisa aqui. Então, para ter certeza que é você mesmo que está se conectando, só pode ter um login. Agora a senha não tem problema de ser igual ao de outros. E daí ele vai bater um único login. Muito bem, então se ele não encontrou, quando de rows é 0. Se ele encontrou pelo menos da Camila, vamos supor que a Camila digitou o usuário e a senha correta. Só existe ela como login, né? Então vai encontrar quantos registros, gente? Um. O rows aqui vai ser quanto? O valor dele? 1. If rows é igual a 0, é igual a 0 aqui nesse caso? Acabou de encontrar 1, né? If rows é igual a 0? Não, então ele vai pular para cá, vai vir para cá. Isso quer dizer que existe o login, a Camila logou corretamente. Quando ela logou corretamente, o sistema criou a variável de sessão. Criou, certo? Bom, guarda aí comigo. Ele criou a variável de sessão. Ele só cria aqui dentro. Redirecionou para o config.php. A senha ele não precisa criar também? Não, nesse exemplo aqui ele criou só para login. Você pode criar para senha. Vários sistemas que eu fiz aí, eu criei a sessão para senha também. Não é muito aconselhável, porque a gente consegue acessar os dados de sessão por fora. Tá? Não é muito aconselhável, dependendo do sistema. Ela achou legal. Hã? Não, acho que é a empresa aí. Não é muito aconselhável você salvar senha em sessão. Mas dependendo do servidor, tudo bem. Mas o que a galera faz? A galera não salva somente o login. Ele busca outros dados do usuário. Vamos supor que nessa tabela, aqui o usuário tivesse o nome da Camila, o telefone dela, o e-mail dela, a idade dela, o gênero dela. Vai jogar aqui na sessão. Cria várias variáveis de sessão aqui. Grava numa sessão esses dados e pode ser utilizado depois no meu site, no meu sistema, no meu jogo. Certo? Muito bem. Então vamos lá, voltando aqui ao raciocínio. Ele volta para o arquivo config.php. No config.php é aqui que ele está verificando se a variável sessão login existe. Se existe, quer dizer que o login existe. Foi feito um login correto. Então ele entra aqui. O que ele vai fazer? O valor da variável login, ele vai vir para essa variável local aqui, session login. Uma variável local, não é variável de sessão. Ele só deu o nome de session aqui. Podia ter botado aqui Meganfox login também. Tá? Aí não vai encontrar. O blog. A Megafox não logou ainda, né? É burro. Muito bem. Não sabe fazer o Joga cadastro. para essa variável aqui. Ele vai pular o else, né? Claro. Vai pular o else, porque existe, vamos supor se a Camila logou certo. E logo abaixo vai aparecer a frase com o valor. Ah, professor, ele poderia ter colocado aqui, em vez dessa variável local, session login, ele poderia ter pego
essa a variável mesma de seção colocada aqui para aparecer o nome da Camila? Hein, gente? Poderia? Acho que poderia. Mas eu acho que daí ia ficar com um padrão. E como é que eu faço isso? Hein? Mas assim já Não, se bem que ele vai Só pegar colocar o mais nome. login ali. Pessoal, Oi? nesse exemplo desaparece o nome. Sim, aparece. A pergunta é, isso que eu acabei de fazer é o mesmo que isso? Acho que sim. entendi a diferença. É o mesmo? Ah, sim, porque Vamos vai testar? dar o nome dela ali. Vamos testar? Na verdade é o mesmo, mas vamos testar isso? Olha lá, é o mesmo. Eu loguei com o Jeff aqui. É o mesmo. Se eu tivesse colocado aqui, deixa eu só confirmar com vocês que é... Ó, o Daniel marcou minha senha. Daniel Hack. Certo? Ou seja, é a mesma coisa. Deixa eu trocar aqui, ó, session login, ó, vou dar um refresh, é a mesma coisa. Porque as duas variáveis, tanto a variável de sessão quanto a variável local, têm o mesmo valor. Contém o mesmo conteúdo interno. Ó. Tá? Muito bem. Até aí tudo bem, gente? Cadastro. Agora eu vou deixar um tempo para vocês me explicarem linha por linha. Quem vai ser o macho para explicar linha por linha? Vamos ver. A partir da onde? Eu só não entendi. Ah, tá. A partir da Quem vai ser a pessoa honrosa, Ah! com honra, para explicar a linha por porque linha? pessoa honrosa sem honra nunca vi. né? Honrosa Complicado. senhora. Quem é o macho? É eu. Nossa, eu, porra! Vamos ver aqui, certo? Uhum. Tá, então vamos lá. Voltando aqui, gente, vamos lá. Não vou deixar barato isso aí. Me explica. Vai deixar caro. Vamos lá. Tô esperando a galera me explicar. Executar caso não exista, ele vai retornar os valores no. Nulo. Ele Muito vai, bem. ele vai incluir o arquivo conectar db.php. Isso. Para a tá conexão. certo. E esse com banco arquivo de conectar dados. com db.php, ele tem a classe db. Ele tem a classe db, ele vai desconectar a classe, no caso. Isso. Ele vai dar um select no banco de dados, nas tabelas usuárias, onde o login for igual ao valor que foi botado nos campos input e a senha também. Ele vai verificar esse banco de dados, se existe. Ele vai, aí no dataset, ele no MySQL query, ele vai pegar a conexão, vai fazer Uma pergunta. Antes de a gente continuar aqui, até que tudo bem, né? Desculpa. Só uma pergunta para vocês. Por que ele está fazendo consulta do login e senha aqui? Na tela de cadastro? Ah, boa pergunta, mas não sei responder. Por que ele está fazendo uma consulta aqui? Eu não sei, tipo... Não era só na tela de login que ele faz consulta, ver se o login existe? Foi até uma pergunta que eu ia fazer pro Fábio, acabei esquecendo de fazer. Por que ele faz aqui também, na tela de cadastro? Pra Olha, ver, aqui se, vai pra cadastrar. ver se não existe já. Esse usuário já é cadastrado. Muito bem. Ah, Aqui embaixo ele moleque. cadastra. Ele precisa verificar antes se o login já existe. Imagine só, o Paulo vai lá e cadastra o login dele, beleza. Aí vai o Marcos, por sacanagem, cadastra também um Paulo. Mesmo login. Mesmo assim. Aí, pô, mesmo assim, ainda vai ter 2 registros com o Paulo, aí é sacanagem, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se existe antes. Ah, existe. Opa, existe. Ele faz aqui, ó. Se existe, só que aqui tá, eu acho que tá um erro aqui, tá? Olha só. Ah, não, esse aqui é de erro mesmo. Deixa eu verificar aqui. Não, tá certo. É aqui, é aqui. Certo, desculpa. Muito bem. Se dá um erro aqui, na conexão, ele para aqui. Beleza. Não deu erro de conexão com MySQL quer. Beleza. Essa linha aqui, ó. O que ele faz nessa linha aqui, Paulo? Por favor, por gentileza. Continua aqui, ó. Se você quiser dizer. O que ele faz nessa linha para baixo? Vamos lá. Ali ele cria uma... Tentem traduzir e tentem deduzir se vocês não sabem, tá? Eu vou tentar Vamos lá, não tenha medo. Valor array. Valor array para... Não, Aí ele usa um comando no SQL que tem a ver com array, que eu não sei qual é isso, certo? Pra fazer uma lista de Aí da ele vai database. pegar o dataset e vai fazer o login. Acredito que ele vai fazer alguma pergunta, coisa com... o Ele que vai é esse dataset aqui? vai uma variável Pra que ele setar a botou data. pra pegar a conexão. Para receber todos Receber. os dados do resultado da busca dele. Isso. Se ele conseguiu se conectar,
conseguiu fazer a consulta, ele recebe todos os dados da busca dele. Eu fiz uma Os dados pesquisa. do Paulo, mais ou menos isso. Os dados do Paulo, de todos os registros que ele encontrou. Se ele não conseguir fazer conexão, o valor do dataset é o quê? Falso. Como ele conseguiu se conectar, então ele recebe todos os dados de conexão. Aí acontece, a função myScaryFetchArray, o que vai fazer? Vai receber esses dados, essa massa de dados. Vai jogar no array? Isso, é uma massa de dados tudo bagunçado. O que ele vai fazer? Essa função vai picotar, vai organizar essa massa de dados. Num quê? Num array, ou seja, numa lista. Num array. E vai jogar para dentro dessa variável array. E essa variável array, ó, é assim que a gente agora pega os dados organizados. A gente coloca a variável array e o nome do campo. Esse aqui é o nome do campo, campo login, ó. Campo login. O campo que tem lá na base de dados, na tabela. E o valor que ele encontrou. Aí vem pra cá, o log array. Certo? Tá. Mas, aí ele vai verificar aqui embaixo. Se o login Só- foi igual ao que foi digitado. Ou Se o login foi digitado, vamos, Se o login eu foi não digitado em li esse branco. arquivo aqui ainda. Ou se ele for com valor nulo. Vamos ler aqui, vamos tentar entender. Tá. Aqui ele vai verificar se login, que é aquela variável lá de cima, que veio lá do formulário lá de cadastro. Gente, estou indo muito rápido, vocês querem que vá mais devagar? Não, tá indo bem. Quero fazer intervalo. Vai fazer intervalo. Não, a gente vai até as 3h30, pode ser? Tá. Então olha só, ele vai verificar se o login lá de cima vindo do cadastro é vazio ou nulo, Ele vai receber já a manda mensagem uma já mensagem aqui, ó. Um alerta. O campo de login deve ser preenchido. Beleza, é só uma filtragem na hora de cadastrar. A única coisa que me ferra, Caso tenha. no caso do Fábio, é que ele mesmo... Então vamos lá. Caso a variável login exista, a variável que o cara digitou lá no formulário exista, então vem pra cá. Aí vem verificar se o login que ele consultou lá for o mesmo cara que digitou. Olha só, vamos supor que ele consultou. É o mesmo cara que digitou. Isso quer dizer o quê? Que esse login já existe. E ele mata o processo. Isso. Tá? Se existe algum login na base de dados igual ao que o cara digitou no cadastro, quer dizer, já existe algum, já existe um Paulo. Que nem o Paulo cadastrou, já tem na base de dados lá. Aí vai lá o Marcos, por sacanagem, tenta cadastrar um outro Paulo. Aí ele vai comparar a variável vindo do formulário com o que ele encontrou no banco de dados. Se for igual, quer dizer que já existe. Opa, não deixa. Ele dá um die aqui para interromper o processo todo aí. Se esse if, que se realmente não existe, não tem igual, não é igual o que encontrou no banco de dados com o que veio do formulário, se não é igual, ele vem para cá. Então pode inserir. Vamos supor que o Paulo digitou lá, criou o Paulo, aí o Marcos criou Paulo 2. Paulo 2 é igual a Paulo? Não. Nada. Então pode inserir um usuário Paulo 2. Então ele vem para cá, cria essa carry aqui, inserindo um novo registro na tabela usuário, usando esses campos com esses valores. Aí ele executa a carry. Se a carry teve sucesso, ou seja, true aqui, se tivesse aquela exclamaçãozinha, seria o quê? Seria falso, né? Seria... Aqui ele está verificando se realmente for true. Quer dizer, conseguiu O pé da fazer a carry carry. é diferente de true, na verdade. Isso, exato. Muito bem. Ou o inverso. É um falso, é o inverso do true. Se realmente Então, deu quando true, a quer dizer que ele conseguiu cadastrar. Ah, então ele vem pra cá. Usuário cadastrado com sucesso. Caso não foi possível. Porque quando tu bota com exclamação, tu Antes. já leva nos pés. É o debulhador de seleção. Aí ele elimina todos os caixinhos dos valores que tem lá com relação ao computador que está conectado a ele. Não de todos e de todo mundo. Só daquela seção que está ligada, está aberta. Tá? E aí o... Esse é o logout do Facebook, por exemplo. Clicar em sair no Facebook, por exemplo. Aham. É exatamente isso. Aí ele redireciona para o index.php, o index.php vai verificar se existe usuário logado ou não. Não tem, porque a sessão foi morta. Aí ele aparece a tela inicial do Facebook. Foi assassinado. Olha a sensação não rápido que não aparece. Isso. Exatamente. Tu já ouviu falar